Oi, eu sou Simone Gantois e esse é o Direito Empresarial do século XXI. Faz um tempão que eu não estou por aqui, faz muito tempo que eu não apresento vídeo para vocês e também para você que está ouvindo o podcast, há muito tempo que eu não venho trazer novidades para vocês. Mas eu fiz um compromisso comigo mesmo de ter menos metas, mas cumprir todas as minhas metas, porque ano passado eu fiquei muito sobrecarregada e eu acabei não conseguindo dar conta de todas as minhas promessas. E experiência faz e serve para que a gente amadureça e, da próxima vez tente fazer de uma forma diferente e mais eficiente. E é por isso que eu tô aqui com esse primeiro vídeo de 2023. E aí eu pensei sobre o que eu vou falar ao acender das luzes de 2021. Para você que advoga no direito empresarial, para você que estuda direito empresarial, para você que está fazendo o exame da ordem em direito empresarial ou vai fazer exame de ordem, é preciso que você esteja ligado em tudo que está acontecendo naquele momento em que você está fazendo esse exame, naquele momento que você está estudando. Então eu falei, por que a gente não fazer um balanço geral daquilo que foi alterado dentro do sistema normativo que interessa direto ou indiretamente ao direito empresarial. Então esse vídeo não é para ser um vídeo longo, esse é um vídeo para ser um vídeo curto, para falar de alguns pontos que eu acho e reputo importantes para esse início de 2023, de algumas alterações que aconteceram no ano passado. A primeira mudança que eu suscito aqui é principalmente para quem advoga na área empresarial, porque o contrato de arrendamento mercantil, ele é basicamente regulado, ou era basicamente regulado por uma instrução normativa do Banco Central, só que essa instrução normativa, aliás, melhor corrigindo, uma resolução, sendo que essa resolução do Banco Central foi revogada e foi aprovada uma nova resolução, que é a resolução 4.977 do Conselho Monetário Nacional. Essa resolução é de 2021, no entanto, ela só entrou em vigor no ano de 2022, ela começou a ser aplicada esse ano. Então, portanto, ela foi uma novidade do ano de 2022, que a gente precisa ter um olhar cuidadoso, porque muitas questões não houve mudanças substanciosas nessa lei, mas houve algumas mudanças que precisam ser observadas e, obviamente, se você vai fazer prova de concurso, você tem que estar com essa resolução na mão, senão você não vai conseguir entender o que é o arrendamento mercantil. Pois bem, segunda alteração normativa de 2022, que eu achei bastante importante, foi a introdução da Lei 14.382, que trata e dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, mais conhecido pela sigla SERP. Poxa, Simone, mas você não dá aula de registros públicos? Por que você está falando disso? Porque se você pegar a Lei 14.382 e ler o artigo 3º dela, que diz quais são os objetivos que esse sistema tem, você vai ver que se você faz negócios no Brasil, essa lei é para você. Então, se você trabalha na advocacia empresarial, se você trabalha com direito empresarial, se você estuda direito empresarial, essa lei acaba sendo importante para você. Então, ela vai falar que os registros eletrônicos de atos e negócios jurídicos vão ser feitos nele, interconexão entre serviços e serventias de registros públicos. Então, tem uma série de atos que vão ser praticados eletronicamente e viabilizados eletronicamente, que é uma novidade muito importante para quem advoga, quer advogar ou está estudando assuntos correlacionados a esse. Então, é muito importante. Mas essa lei não traz só o SERP. Ela traz uma outra coisa também importante. É ela que declara definitivamente a morte da Eireli ou Eireli, dependendo do lugar do Brasil para você. Pode ser Eireli, pode ser Eireli, mas ela já morreu. Ela já tinha morrido por conta da própria Lei 14.195, por conta da MP que depois veio para revogar, porque a Lei 14.195 não revogou expressamente, a doutrina já estava defendendo uma revogação tácita, aí veio a medida provisória e revogou, e depois confirmada pela Lei 14.382. Portanto, o que a gente acaba tendo é uma revogação definitiva, assim, como se fosse a última pá de cal, mas na verdade, na prática, ela já estava revogada. Uma outra novidade importante de 2022, e essa eu acho muito importante, essa é importante para qualquer pessoa de qualquer área do direito empresarial, do direito, aliás, corrigindo, é a Lei 14.365 de 2022, que muda o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Gente, essa lei é muito importante.
Ela faz uma série de mudanças e eu não vou entrar no mérito de todas essas mudanças, porque, como eu disse para vocês, eu não quero fazer um vídeo longo, mas eu sugiro para você que se você advoga, você tem que dar uma lidinha nessas alterações. Essas alterações no Estatuto da OAB, eu destacaria aqui para vocês duas coisas. Primeiro, o sistema de parceria entre os escritórios, isso foi regulamentado de uma forma um pouquinho mais pormenorizada, isso era muito solto na lei, agora deu uma melhorada. Ele regulamentou também algumas questões envolvendo a associação entre advogados e escritórios, que também é muito legal essa regulamentação, e eu falei de duas, mas eu acho que eu ainda destacaria uma terceira, a possibilidade daquele colega que indica o outro colega para fazer um trabalho, ganhar como honorários percentuais pela indicação, e isso era algo que a gente já praticava no mercado há muito tempo, e agora foi regulamentado, passando inclusive, ao meu ver, a criar um direito daquele que fez a indicação de buscar, inclusive, judicialmente, caso a outra parte ou colega não cumpra aquilo que foi prometido. Eu achei isso bastante interessante, mas tem outras mudanças, como eu disse para vocês, vão lá, dá uma olhadinha, lê com carinho isso, porque para quem advoga, isso também instrumentaliza e potencializa seus negócios como advogado. Uma outra alteração também importante do ano de 2022 foi a Lei 14.405, que altera o Código Civil para tornar possível a alteração da destinação de condomínios edilícios, caindo da unanimidade para 2/3 dos condôminos para mudar a destinação do edifício. Ai, Simone, mas por que você está falando isso se aqui é um vídeo de direito empresarial? Gente, muitos fundos de investimento, para quem trabalha com o mercado de capitais, têm comprado edifícios e tentado mudar a destinação, ou comprado imóveis com a intenção de mudar a destinação, e isso era um entrave em muitos desses negócios. Então, me parece, inclusive, que essa alteração normativa ela veio, inclusive, para atender essa demanda. A gente tem uma demanda muito forte de mudança de destinação de edifícios aqui na cidade do Rio de Janeiro, particularmente no centro da cidade, porque depois da pandemia houve um esvaziamento dos grandes centros comerciais e estão interessados em tornar aquela área uma área também residencial. Então, eles estão querendo mudar a destinação desses edifícios, assim como também mudar a destinação de outro no sentido contrário. E essa lei ela vai ser muito importante porque ela cai definitivamente, bastante significativamente esse percentual, e isso acaba facilitando esse processo de mudança de destinação. Uma outra mudança também de 2022 foi a Lei 14.430, que cria a letra de risco de seguro. Então, essa lei é uma lei muito interessante, ela cria um novo título de crédito. Então, se você gosta dessa matéria, se você se interessa por títulos de crédito e a forma através da qual a riqueza no Brasil circula, então eu acho ela muito importante, embora geralmente os estudantes de direito odeiam. Mas é como eu digo, né? Eles namoram direito empresarial e casam com... namoram direito penal e casam com empresarial. Porque no final das contas, gente, é aqui que se ganha dinheiro de verdade, se ganha dinheiro de verdade de forma lícita. Se você quer advogar e quer advogar no direito empresarial é um excelente caminho para se fazer dinheiro. Uma outra mudança também que eu acho bem importante é a Lei 14.451. Essa lei ela altera o Código Civil e particularmente as sociedades limitadas, e ela altera 2 dispositivos do capítulo do Código Civil que trata da sociedade limitada, o artigo 1061 e o artigo 1061 e o artigo 1076. Eu já tenho um podcast falando sobre isso para vocês, podcast curtinho, então eu não vou delongar esse assunto, mas basicamente ele altera alguns quórums deliberativos na sociedade limitadas que eram muito criticados por conta do elevado quórum exigido para mudanças que fazem parte da estrutura interna corporis de uma sociedade e da vontade da própria sociedade, no que diz respeito à nomeação de administrador não sócio e em relação também a alguns aspectos de modificação de contrato que acaba engessando a alteração e a dinâmica da atividade empresária e da dinâmica da atividade societária. Então, por isso, o artigo 1076 foi alterado e o artigo 1061 também. Essa lei é boa, essa lei veio para bem, porque isso já era uma crítica, uma demanda da doutrina bem antiga. Também a gente teve alteração
a gente teve a Lei 14.470 de 2022, para quem trabalha com direito econômico, também alterou a lei do CAD, algumas questões bem importantes em relação à responsabilidade. E ao apagar das luzes da produção e roteirização desse vídeo para vocês, na hora que eu estava aqui sentando para gravar esse vídeo, fui eu dar uma olhadinha para ver se tinha alguma novidade. E eis que tinha uma última novidade, porque eu gravei esse vídeo aqui antes do final do ano, porque eu tenho minhas merecidas férias e eu vou descansar agora no início de 2023, final de 2022, início de 2023, que foi a Lei 14.478. Essa lei, ela cria e dispõe sobre diretrizes a serem observadas por prestadores de serviços de ativos virtuais. Inclusive, passa a criminalizar determinadas condutas, ou determinadas condutas que são crime só, relacionada à utilização desses ativos virtuais. Achei bem interessante essa lei. Então, para quem trabalha com mercado de capitais, passou-se a se regulamentar. A gente já tinha algumas regulamentações infranormativas buscando ter um certo cuidado com esse segmento de atividade, e agora a gente tem uma norma federal tratando desse assunto e é bem interessante. Então essas são as principais alterações do direito empresarial. Claro que não são as únicas. Quem trabalha com direito empresarial trabalha com processo civil, então se teve alguma alteração no processo civil, a disciplina o ordenamento jurídico é uma coisa só e a gente acaba interagindo uma lei com a outra, mas eu trouxe aqui aquilo que eu acho que para você que é estudante de direito, para você que é advogado, pode ser importante para você começar o seu 2023 certinho com aquilo que é mais importante você saber sobre as alterações normativas do direito empresarial. Me despeço de vocês, desejo um 2023 maravilhoso, cheio de realizações e seja audacioso, seja ambicioso, trace suas metas, mas sempre trace metas em que você vai conseguir cumprir, porque metas demais, às vezes a gente pode acabar desmotivado nessa roleta e nessa montanha-russa que é a vida. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau.